Fala guerreiro, fala guerreira, professor Carlos Bortolazza trazendo aqui mais uma sequenciazinha aqui de revisão, agora focada em qual prova? Nosso foco agora vai ser na prova de Bombeiro Militar do Estado do Distrito Federal, maravilha? Então uma prova que tá com o edital aberto, já saiu o edital, já está com as inscrições, vão ter início agora, né? Já vai começar as inscrições e aqui a gente já começa uma revisãozinha focada na prova, focada na banca IDECAM. Maravilha, como foi pedido aí, pô, professor, resolve algumas questões. Então aqui eu trouxe uma bateriazinha de questões, que são 5 ou 6 questõezinhas, pra gente fazer junto aí, vocês já pegarem a mãe e entender como é que a banca cobra, maravilha? O foco dessas questões são o quê? Prova de soldado, tá? Então eu peguei aqui o objetivo na prova de soldado, tem as questões mais para oficiais também. Eu vou trazer uma ou outra que eu vejo que cabe, mas o foco maior aqui seria na parte de soldado, que eu acredito que seria o mais atacadão aí. Ah, professor, eu quero oficial. Avisa aí, pô, se tiver uma demanda a gente continua gravando, gravo mais algumas de soldado, gravo mais algumas de oficial. Vamos ver como é que vai ser a demanda. Então gostou? Professor, quero mais questões. Já curta aí, já comenta aí. Bora pra cima lá. Cara, o que eu trago aqui pra você? Um printzinho aqui do edital, tá? Então veio aqui em física, que é um edital bem robusto, tá? Então ele é baseado aqui em mecânica, termodinâmica e elétrica, tá? Um editalzinho bem robusto. Então fica de olho aí. Veja o que as provas vêm cobrando, que eles tendem a repetir ali as questões, tendem a repetir os conteúdos que eles mais gostam. Maravilha? Então bora lá. Cara, o que caiu aqui então? Tá? Então essa daqui é uma prova de 2022, tá? Uma prova recente aí, que a banca atuou. Então vamos ver o que eles cobraram aqui, tá? Então ele está cobrando aqui a ideia de vasos comunicantes, a ideia do princípio de Steven, maravilha? Como está previsto ali no edital de vocês. Então ele diz aqui, ó, os pontos A, B, C, D e E da figura abaixo estão na mesma horizontal, tá? Em um recipiente que possui o mesmo fluido na condição estático. Então está na situação de equilíbrio, tá? Maravilha. Diante da análise da figura, é correto afirmar que. Então vamos lá, cara. O que a gente sabe aqui? Nota, cara. É o mesmo fluido, professor, é o mesmo fluido, tá em repouso, beleza. E aqui eu tenho os pontos com a mesma profundidade. O que diz o princípio de Steven? O mesmo ponto na mesma profundidade em um fluido em repouso, ele está sujeito à mesma pressão. Tudo bem? Então lembra lá da equaçãozinha de Steven que diz o quê? Pressão sendo μ vezes G vezes H. H é a altura da coluna, nota, todo mundo está com a mesma altura de coluna, tá todos com a mesma altura de coluna, todos estão com o mesmo líquido, que tem a mesma densidade, e todos têm o mesmo G. Maravilha? Então, pô, professor, todos estão com a mesma pressão, todos estão com a mesma profundidade e sujeitos à mesma pressão. Maravilha. Então, essa que seria a ideia aí. Então, vamos ver o que acontece lá. Letra A. O volume de líquido acima de cada ponto é o mesmo, independente de sua forma geométrica. Cara, o volume não é. Nota, cara, se eu olhar o C aqui, olha a quantidade de líquido que eu tenho aqui em cima. Olha o volume de líquido que eu vou ter aqui em cima. Beleza. E olha o volume de líquido que eu vou ter no A. Professor, o volume não é o mesmo? Não, o volume não é o mesmo. Só que nota, o A e o C estão com a mesma profundidade? Professor, estão. Estão no mesmo fluido? Estão. Então estão sujeitos à mesma pressão. Maravilha? Então é o mesmo volume? Não. Tá? O volume depende ali do formato geométrico, então não é independente, assim por diante. Legal. B. A pressão no ponto C é menor que nos demais pontos? Não, não é não, cara. A pressão é igual em todos os pontos. Professor, semi-churuca, né? É menor nada, mesma coisa. Beleza. Letra C. A pressão nos pontos A, B, C, D e E do fluido em equilíbrio estático são constantes e dependem apenas da profundidade e não da dimensão horizontal do fluido do recipiente. Cara, perfeito. Depende somente da profundidade, também do tipo de fluido, já que é o mesmo fluido, né? Então, gabaritão até agora, letra C. Tudo bem? Legal. Letra D. Mesmo estando na mesma horizontal, a pressão... Não são diferentes, são as mesmas pressões. Legal. E a pressão no ponto A é diferente da pressão no ponto C, não é a mesma pressão. Tudo bem? Então nota, se for o mesmo... Professor, é no mesmo fluido, beleza, está com a mesma profundidade, beleza. Isso, o fluido está em repouso, então eles estão sujeitos à mesma pressão. Professor, a quantidade de líquido lateral não vai afetar na pressão? Não vai afetar na pressão. Nota, é só você pensar assim de maneira aplicada na tua vida. Cara, você deu um pequeno mergulho no mar, olha a vastidão lateral de água que tem no mar. Professor, é muita água, exato. Cara, se a quantidade lateral de água que tem influenciasse na pressão, você ia ser comprimido ali na hora. Professor, mergulhei, a pressão enorme, exato. Mas nota, é só a coluna de água que está sobre a sua cabeça, tudo bem? É só a profundidade a qual você se encontra que vai causar ali um aumento de pressão. Show de peteca? Pô, professor, tranquilinho, maravilha. Gabaritão, letra C. Vamos para a próxima. A figura abaixo apresenta um pequeno circuito com 3 lâmpadas em série. A lâmpada do meio, L2 está piscando constantemente e fazendo um barulho estranho,
Um bombeiro precisa retirá-la com segurança e para isso ele tem uma ideia. Coloca em contato nos pontos B e C do fio um outro fio de cobre com resistência próxima de zero. Desta forma a lâmpada do meio, cara, então ele vem no ponto B e no ponto C e ele bota um fio aqui, ó, que não tem resistência, cara. Oh, que maravilha, né, professor? Exato, cara. Cara, se eu não tenho resistência, anota. No momento que a corrente chega no ponto C, tá? A corrente, lógico, né? Quem já estudou a parte da elétrica sabe que não é a corrente que está chegando ali, mas é uma analogia que a gente faz para ficar um pouquinho mais claro. No momento que ela chega no ponto C, nota, ela nota dois caminhos, esse vermelho e o preto. Professor, no caminho preto ali tem uma resistência, que é da lâmpada, exato. E no caminho vermelho não tem resistência. Pô, o que a corrente vai fazer, professor? A corrente é louca, desperta. É isso mesmo. A corrente não é trouxa, né, professor? Não, ela vai falar assim, pô, por que eu vou passar onde tem resistência se eu posso passar onde não tem resistência? Pô, por que eu não vou fazer esse caminho longo se eu posso fazer esse caminho curto? Exatamente, cara. Você botou numa estação de curto circuito. Então a corrente vai percorrer esse caminho mais curto. Por que mais curto? Porque não tem resistência. Professor, toda a corrente vai passar por ali? Toda a corrente vai passar por ali. Professor, então não vai passar corrente pela lâmpada? Não. A tua lâmpada vai apagar. Ah, professor, então isso é um curto? Isso, ele vai desativar essa lâmpada. Não vai ter corrente elétrica passando por aqui. Maravilha? Nota, ele deixou bem claro. Cara, a resistência é muito pequenininha, próxima, é praticamente zero. Quase não tem resistência, viu? Então a corrente vai passar, na sua grande maioria, praticamente toda, por esse fio ali que não tem resistência, causando uma situação de curto-circuito. Maravilha, até aí? Pô, legal, professor. Então o que vai acontecer com a lâmpada? Vai pegar fogo? Não. Ela só vai apagar, porque não vai ter corrente passando por ela. Maravilha? Então essa que seria a ideia aqui. Então gabarito letra A lâmpada irá apagar. Maravilha até aí, cara. Tranquilinho, show? Pô, professor, sossegado. Questões teóricas aí, dá pra tirar de letra. Beleza. Questãozinha que diz o seguinte, ó. Tudo da mesma prova, tá? CBM, acho que Mato Grosso, cara. Putz, agora já não lembro mais, tá? Mas é uma prova 2022 aí. Concurso recente para soldado, tá? Não tô inventando nada aqui, é tudo baseado na prova. Diz o seguinte, ó. As figuras abaixo representam duas tesouras, uma hidráulica e a outra uma tesoura corta-vergalhão, de uso apenas pela força humana. Embora as duas tesouras possuam mecanismos de ação diferentes, para que ambas cortem o mesmo material é necessário aplicar ao braço de movimento o mesmo, considere que ambos estejam igualmente afiados. Nota, cara, você está vendo aqui duas alavancas, tá? Duas alavanquinhas, só que uma é pequenininha, tá? Uma vai ter aqui um braço de alavanca menor e a outra vai ter um braço de alavanca maior. Nota, cara, se eu estou fazendo ali uma rotação, eu estou falando de torque, tudo bem? Estou falando de momento de uma força. E o que vai influenciar para nós? Cara, momento de uma força vai ser mais ou menos, lembra? Ou mais é aquele gira no sentido anti-horário e o menos no horário, mas isso geralmente não faz muita diferença. É a força aplicada vezes a distância do braço de alavanca. Tudo bem? Da distância da linha de atuação da força. Professor, uma tem um braço de alavanca pequeno e a outra tem um braço de alavanca grande. Tudo bem. Como é que eu compenso isso? Fazendo mais força. Tudo bem? Se eu quero causar o mesmo momento, eu aplico mais força. Professor, se eu quero cortar um objeto, eu tenho que aplicar um determinado momento. Nas duas tem que ser igual. Numa eu vou ter que aplicar mais força, porque tem um braço menor, e na outra eu vou ter que aplicar mais força. Só que nota, eu tenho que aplicar o mesmo torque em ambos os cenários. Tudo bem? Então ele fala assim, para que ambos cortem o mesmo material, é necessário aplicar a base de movimentação, o mesmo que? O mesmo torque. Gabarito letra B. Tudo bem até aqui, cara? Sem segredo nenhum. Legal. Professor, por que não pode ser a mesma força? Porque os braços da alavanca são diferentes. Então, se eu aplico a mesma força, cara, talvez não tenha ali o mesmo torque, não tenha a mesma efetividade, né, devido ao braço da alavanca. Sossegado? Então, essa que seria a ideia aí, gabarito letra B. Próxima questãozinha de elétrica aqui, gerador elétrico, que fala o seguinte, ó. Um gerador de energia elétrica possui uma força eletromotriz de 4 volts. Cara, então ele já te deu a FEM, ó. A FEM é 4 volts. Legal. A resistência interna é 1 ohm. Então a resistênciazinha interna aqui é 1 ohm. Legal. Ele está associado em uma série a uma lâmpada de resistência 7 ohms. Então a lâmpada tem resistência 7 ohms. Calcule o valor da DDP existente entre os terminais do gerador. Cara, professor, o gerador não está expresso ali no edital. Cara, mas ele fala para você circuitos elétricos. Professor, então ele consegue defender a tese que gerador entra, né? Consegue. Consegue, ele fala, ó, é um elemento do circuito, eu cobrei circuito elétrico, então ele pode cobrar ali gerador de você. Tá? Então tá aqui o nosso geradorzinho, ó, que ele vai ter aqui 4 volts, né? Essa é a FEM dele. Aqui a nossa resistência interna de 1 ohm. E aqui você tem a resistência externa de 7 ohm. Professor,
eu só tenho aquela resistência externa, tenho a interna ali, então eu posso fazer o quê? Cara, eu posso aplicar pela lei de Pouillet, que é o quê? A corrente elétrica que está circulando pelo meu circuito é a FEM, a força eletromotriz, dividido pela resistência externa mais a resistência interna. Cara, nota, sendo muito sincero aqui, se você estudou circuito elétrico, pô, professor, eu já aprendi circuito elétrico ali, circuito em série e tal. Nota, cara, você nota que as duas resistências estão em série. Ah, professor, eu faria a equivalente, né, que é a soma delas. Olha lá, ó. Ah, professor, pô, essa é a mesma pegada, exatamente. Então você tem aqui, ó, a tua FEM é 4, professor, e ali eu vou ter 7 mais 1, exato. Então a corrente que eu vou ter aqui, cara, vai ser de 4 divididos por 8, 0,5 ampere. Agora se acalma, não vai se apavorar. Professor, vou marcar ali letra E. Não, cuidado. Ele não está pedindo a corrente elétrica, ele está pedindo o U entre os terminais. Ele quer saber, cara, aqui ó, é como se fosse uma pilha, tudo bem? E eu quero saber quanto que vale o U nos terminais dessa pilha, ó. Eu quero saber aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, eu quero saber qual que é a diferença de potencial nos terminais, ó, essa diferença AB. Tudo bem até aqui? Sossegado? É esse U que eu quero saber. Professor, como é que eu calculo esse U? Nota, meu aluno, você vai aplicar aqui, ó. U é igual ao quê? A FEM, que é toda aquilo que ela está fornecendo, menos o que ela dissipa dentro dela. Resistência interna vezes a corrente. Então, o U vai ser o quê? Pô, professor, o U vai ser a FEM. Quanto que vale a FEM? Pô, professor, a FEM vale 4. A resistência interna, professor, vale 1. E a corrente, 0,5. Então, você vai ter aqui 1 vezes 0,5, vai ser 0,5. Então, 4 menos 0,5, você tem que o U vai ser de 3,5 volts. Essa que é a tensão nos terminais da tua pilha, tudo bem? Então, aqui 3,5 volts. Tudo bem até aqui? Então, essa que seria ali a DDP nos terminais do teu gerador, nos terminais da tua pilha ali. Maravilha? Gabarito letra A de amor. Sossegado, meu aluno? Pô, professor, tranquilinho, né? Geradorzinho, pá, beleza. Então não tem segredo, né? Não tem o que ficar enfeitando, não. É bem direto e objetivo, tá? Então vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Mais uma questãozinha que ele fala o seguinte, ó. Ao pressionar um recipiente com fluido incompressível, objetivando fazê-lo sair pelo único orifício existente no recipiente, pode-se observar a aplicação do princípio de Pascal. Sobre esse princípio, assinale a alternativa correta. Cara, qual que é a ideia do princípio de Pascal? O aumento da pressão causado em um fluido incompressível, causado em um dos pontos de um fluido incompressível, ele é transmitido integralmente para todos os pontos do fluido. Tudo bem? Essa que seria a ideia ali. Legal. Cara, nessa questão, ele trouxe vários enunciados e ele queria o que fosse mais específico, mais correto. Então vamos ver o que ele diz lá. Letra A. Uma pressão aplicada a qualquer fluido contido em um recipiente por qualquer fluido, não, tem que ser um fluido incompressível. Tudo bem? Então, beleza, professor. Tá, tranquilo. Letra B. Uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível, legal, contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido. Então, tá bacana aí também. Uma variação de pressão aplicada, a primeira não, tá? Mas a segunda aqui tá, pô, tá coerente. Só que ele quer a mais específica. Tudo bem? Então toma cuidado com isso aí, ó. Uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível, contido em um recipiente, é transmitida integralmente a todas as partes do fluido. Tá correto, tá? Mas vai ter coisa mais certa aí. Mas a gente deixa aqui em stand-by. Então o que vai acontecer aqui, ó? Uma variação de pressão aplicada a um fluido compressível? Não, compressível não. Então já jogo fora. Quando um corpo está totalmente ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo, aqui ele está falando do princípio de Arquimedes. Show? Então não é o de Pascal que ele quer aqui. Letra E, uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível, contido em um recipiente, é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e as paredes do recipiente. Tudo bem? Então é um pouquinho mais, queria que fosse um pouquinho mais específico, que daí você encontrava na letra E. Ah, professor, a B está absurdamente errada. Não, cara, só que a E está mais completa. Show? Ah, professor, sacanagem, né? Mas aí você fica ali tomando cuidado e lembra que ele vai transmitir toda essa pressão para todo o fluido, inclusive para as paredes do recipiente. Maravilha, meu aluno. Então tá aqui o gabaritinho CABAE, tá? Para dar aquela notada ali, ver se deu tudo certo. E é isso, cara. Então a gente fez essa primeira revisãozinha e, pô, professor, eu gostei, achei maneiro. Faz o quê? Curta aí. Curte, comenta, a gente continua fazendo aí. Cara, a IDECAN tem muitas questões ali, tá? Pelo que eu olhei ali na plataforma de questões, mais de 100 questões aí nas provas, só nas provas de bombeiro. Maravilha, dá para expandir para outras provas também.
Então aqui a gente tem um vasto campo para trabalhar várias revisões. Professor, gostei pra caramba, faz o quê? Curte, comenta, se tiver uma demanda legal, a gente grava mais vídeos aí nesse viés. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Se curtiu, segue nas redes sociais e bora pra cima.